Muito bem, vamos para mais um episódio de Conselhos de Classe. No episódio de hoje, vamos extrair algumas lições de gestão de quem é diretor de escola de porte, de uma escola de referência. Temos um convidado muito especial, agradeço desde já, Eduardo Tambor, diretor-geral e de operações do Colégio Bandeirantes. A gente começa aqui sempre fazendo uma chamada, e a chamada, segundo o Bayar, ela deve ser feita em ordem alfabética. Mas o Danilo muda tudo. Eu mudo. Então vamos lá. Fazendo a chamada aqui, pode fazer essa. Danilo Espaço em Dagoberto da Alabama. Eduardo Tambor, Colégio Bandeirantes. E Maurício da Alabama. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui, falando um pouquinho do Bandeirantes, pedir para você contar um pouco da história, né? O Bandeirantes hoje é um cartão postal até de São Paulo, né? Mas acho que é legal você dar um pouquinho de introdução e de contexto, porque o nosso público tem muita gente de São Paulo, mas tem bastante também diretores de escola de outros estados, né? Estamos com quase 2.000, né, seguidores do nosso canal aqui, então acho que tem gente de vários lugares. Se você puder contar um pouquinho da história do Bandeirantes, a gente segue depois. Sem dúvida. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite para estar com vocês aqui, para que a gente possa conversar um pouco, trocar algumas ideias sobre um setor que todos nós atuamos, que faz parte da nossa vida, que é o setor da educação. Para falar um pouco do Bandeirantes, hoje eu estou diretor-geral do Bandeirantes, mas o Bandeirantes é uma instituição de 80 anos. É uma instituição que começou no pós-guerra, praticamente, em 1944, e desde sempre foi uma casa, uma instituição muito aberta aos imigrantes, né? E aí, ao longo dessa trajetória toda, nós tivemos e temos imigrantes de todas as frentes. Os italianos, os japoneses, os coreanos, os chineses, colônia judaica, colônia árabe. Então, desde sempre, e hoje a gente fala muito em diversidade, desde sempre o Bandeirantes foi uma escola da diversidade. E falando de diversidade de uma forma mais ampla, não restrita a determinados grupos de etnia ou não, mas de uma forma mais ampla, o Bandeirantes faz parte do seu DNA ter essa questão da diversidade. E, ao longo dessa trajetória toda, o Bandeirantes sempre buscou se destacar, de certa forma, se diferenciar, tendo uma base muito, muito importante, que é a questão da excelência acadêmica. Então, uma instituição que ao longo de 8 décadas teve que se adaptar às realidades, né, da sociedade, das mudanças da sociedade, e fomos ao longo do tempo incorporando outros elementos relevantes no processo educacional. Então, essa combinação de excelência e a capacidade nossa, que nós entendemos, de flexibilidade, de olhar para frente e poder trazer novas metodologias, novas características, ter uma gestão muito próxima das diferentes frentes que atuam na instituição, nos ajudou a chegar até aqui. Uma frase que eu falo sempre, a gente fala sempre, que em princípio ela é atribuída a Isaac Newton. Existe alguma controvérsia com relação a isso, né? Que ele dizia que ele enxergou mais longe porque se apoiou em ombros gigantes. E isso é uma coisa que a gente faz muito no Bandeirantes. Nós chegamos até aqui porque tem uma história por trás de ombros grandes que serviu de apoio para que a gente pudesse enxergar mais longe, continuar e estarmos até aqui hoje. Você sabe que o Bandeirantes está de 80 anos, já está beirando aí um século, né? E eu tinha um cliente que passou dos 100 anos e a gente usou uma frase que era também de uma empresa da área de alimentos, era da Bunge Alimentos. E ela pode se aplicar para quem tem 80, que a frase era o seguinte: nenhuma empresa chega aos 100 anos sem olhar para o futuro, né? E eu acho que o Bandeirantes tem essa característica, é uma escola que se apoia nesse passado, nessa tradição, é uma escola que tem uma marca fantástica, mas é uma escola inovadora, né? É uma escola que está realmente antenada, está olhando. Acho que a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto durante essa nossa conversa,
para falar da tecnologia aplicada. A gente teve um evento recente por lá. Eu acho que, olhando o mercado, né? Então, um elogio ao Bandeirantes, que antes aqui a gente falava, a questão do posicionamento do Bandeirantes, para mim, em termos de marketing, é um dos melhores do Brasil, em termos de marketing. Sim. A forma como vocês fazem, colocam, se posicionam, a certeza do que vocês querem entregar e querem fazer, isso é muito legal. Mas quando a gente fala nos grandes nomes, nos grandes players, nas grandes escolas de São Paulo, é impossível a gente falar de 5 escolas sem citar o Bandeirantes como uma delas. E isso é muito legal. Né? E aí a minha primeira pergunta, Edu, é o que a gente discutia, que eu queria até trazer como tema para cá. Se você pudesse me dar uma dica para as escolas que estão começando, que estão caminhando, assim, ó, o que você traria? Que, assim, ó, é esse o caminho de uma escola hoje? Nesse mercado competitivo, a gente aumentou muito o número de escolas. Tem muitos players entrando no mercado, players com condições financeiras grandes por vir de grupos. Com essa experiência que você tem, e por ser o Bandeirantes, assim, qual que é a experiência nessa jornada aí que você colocaria como... Uma coisa que é muito relevante e importante nesse mercado, como você coloca cada vez mais competitivo, é entender, primeiro, entender a concorrência, no sentido de que realmente existe, você não pode ter a soberba de acreditar que não existe concorrência. Isso não é verdade. E cada vez mais acontece com os exemplos que você coloca, que você traz. O que é importante é cada instituição, cada escola, buscar ter o seu invariante, aquilo que de alguma forma a diferencia. Uhum. Hoje, cada vez mais, as escolas buscam atender um conjunto muito amplo de alunos, de famílias. E aí acaba, de alguma forma, todo mundo tentando fazer a mesma coisa. Acaba comoditizando também, né? Exatamente. Então, tem um processo de comoditização. Se a gente olha, por exemplo, os sites das principais, das diferentes escolas, você não consegue tomar uma decisão de ir para uma escola A ou uma escola B a partir daquilo. Porque todo mundo fala que prepara para a vida, por exemplo. Sim. Então, buscar aquilo que você entende como instituição, com teus sonhos, trazer aquilo que realmente pode trazer e entregar um valor. Claro que tem competições por preço, por custo, sim, mas do ponto de vista de determinadas instituições, como é o caso do Bandeirantes, por exemplo, a gente precisa competir dentro de um mercado através da diferenciação. Então, buscar a sua identidade e ser crível naquilo que você fala, naquilo que você entrega. Por isso que quando você fala do marketing, é uma preocupação muito grande nossa, o quanto que aquilo é crível. Uhum. Isso os nossos pais vão entender, os nossos alunos vão entender e, principalmente, a nossa comunidade interna, grupo de professores, os educadores de uma forma geral, entendem que aquilo é crível. Isso é um caminho para que a gente possa avançar. Obviamente, cada vez mais o mercado, como a gente falou, ele é mais competitivo, está mais difícil. Existe sempre uma tendência de você tentar entregar tudo para todo mundo e aí que começa a ter uns grandes problemas, né? Então, essa combinação acho que é importante para que tenha uma trajetória longa, mais longa. Edu, você comentou que na origem do Bandeirantes tinha uma diversificação de gente, né? E hoje, quem é o cliente do Bandeirantes? Mantém-se a mesma formação com essa diversidade toda? E como é que é lidar com a concorrência? Hoje em dia, você é num colégio, né, com uma marca muito forte, né, e certamente muito combatida, né? Sim. E de todas as formas que a gente possa imaginar, né? Como é que é lidar com isso hoje? Quando você tem um posicionamento de referência, para o bem e para o mal, você acaba aparecendo na mídia. Então, muitas das coisas boas que você faz são reconhecidas, são valorizadas,
mas, eventualmente, em determinadas situações, o holofote também vai para cima e, portanto, você tem que tomar muito cuidado com a sua imagem, com a sua reputação de marca, que é uma coisa de construção, vocês sabem muito bem, quer dizer, construir uma reputação leva muito, muito tempo. Destruir é muito rápido, né? Um ano. Exatamente. Mal feito. Então é muito rápido. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter e a gente busca sempre. Uma das coisas que acontece no Bandeirantes, que se diferencia de outras instituições, está relacionado ao perfil de aluno / família que nós recebemos. Certo. Diferentemente da maioria das instituições, vamos pensar na região de São Paulo, Certo. mas isso se aplica com certeza no interior de São Paulo, outros estados, outras capitais. Nós não somos uma escola de bairro. E aí nós recebemos famílias e alunos De todas as regiões de toda a região de São Paulo. Por que nos buscam, em geral? Porque tem uma questão da reputação, da tradição, da seriedade, mas também porque, em determinados momentos, as famílias começam a tomar suas decisões e os alunos, né, principalmente à medida que eles vão crescendo, suas decisões que começam na educação infantil, que não é o nosso caso, mas no Fundamental 1, e à medida que os alunos crescem, cada vez mais ele precisa ter autonomia. Então quando vai mais para o ensino médio, existe um certo pragmatismo, e as famílias também procuram, porque entendem que, tendo uma boa formação, eles podem entrar em boas universidades aqui no Brasil e fora. Então, de certa forma, tem ali um grupo de alunos e de famílias que valorizam a educação. Então, é um investimento na educação. Então, nesse aspecto, entendo que nós somos, de certa forma, um atrator desse aspecto. Eu tenho um exemplo bem próximo, eu moro em Guarulhos, e eu tenho famílias conhecidas que os filhos, até o 9º ano, estudavam em Guarulhos. Mas o ensino médio vai para Bandeirantes. E olha, acho que é 1h30, mais ou menos, para ir, talvez 1h e pouco para voltar. Então, a família, ainda que tenha muito recurso, é um desconforto muito grande, claro. É um empenho pessoal do próprio aluno muito grande. E o Bandeirantes, eu não tenho certeza, mas ele vinha primeiro só no ensino médio, depois Fundi 2 e mais recentemente está no Fundi 1 também, não é isso? Exatamente. Como é que vocês fazem essa adequação aí de... Porque talvez de cima a pra baixo, proposta... né? E a proposta vai ficando diferente. Lá no médio, ser uma escola com conteúdo forte, com excelência acadêmica, com índices de aprovação, agora mais internacionalização até... E no Fundamental 1, muitas vezes a expectativa da família está mais num socioemocional, numa convivência. Como que vocês vão fazendo essa passagem da heteronomia, como você falou, para a autonomia, né? Isso é uma questão interessante, porque nós sempre fomos reconhecidos como uma escola de adolescentes e de jovens. Então, Fundamental 2 e médio. E quando a gente decidiu, do ponto de vista estratégico, construir uma nova torre, e naquele momento a gente entendeu que esse novo edifício, esse nosso novo campus mais integrado, não faria sentido somente para Fundamental 2 e médio, o caminho foi, vamos começar com Fundamental 1. E com humildade, no sentido de que nós não éramos especialistas nisso, não tínhamos especialistas de segmento, nós fomos buscar no mercado especialistas, consultoria, para desenvolver um curso que fosse adequado para o Fundamental 1. E aí existem as especificidades mesmo. Em cada etapa existe uma especificidade e que a gente tem que respeitá-las sem criar diferentes escolas. O que eu quero dizer, nessa evolução do Fundamental 1 para o Fundamental 2 e para o ensino médio, não pode ter saltos, grandes saltos. Certo. Tem que ter uma certa... Tem uma continuidade, né? Por quê? Porque a ideia, obviamente, é que um aluno que entre no primeiro ano inicial do Fundi 1, a gente possa tê-lo até terminar o ensino médio. E aí,
a gente vai trabalhando muito nessas características. Um processo de maior apoio. Para o Fundamental 2, eles têm toda uma estrutura também de socioemocional, que é uma questão importante. Sim. Então, é uma combinação de uma escola que, ao mesmo tempo, tem que acolher, tem que entender, mas, ao mesmo tempo, tem a excelência acadêmica. Então, a gente tem um rigor, né? Tem um rigor. Sim. E a gente precisa dosar essas questões. Isso precisa ser bem dosado para que você consiga fazer com que esse aluno saia lá na frente com um potencial de desenvolvimento maior. Eu, como paulistano, se você me perguntar assim, qual é a fala que você tem do Bandeirantes? Qual é a imagem que você tem do Bandeirantes? Para mim, é a questão do resultado acadêmico. Então, a associação que eu tenho, pode ser até uma associação errada, tá? Mas na minha mente, quando você fala assim, se fosse uma pesquisa de share aqui, qual é a imagem que está associada ao Bandeirantes? É resultado. É a escola que vai fazer com que a minha filha seja presidente de uma empresa. Eu quero que a minha filha seja CEO, eu quero que a minha filha seja presidente. A escola é o Bandeirantes. Eu sempre tive esta imagem que, assim, o Bandeirantes é a escola que prepara o presidente, o CEO, o big player ali, vai. E aí eu acho que isso é um posicionamento que vocês construíram nesses 80 anos. Né? E aí faz jus essa ideia da... Aí tem um ponto importante que muitas vezes acaba tendo uma certa confusão na questão de escolas de performance. Hoje você tem um grupo de escolas que são mais de performance, eles têm um foco muito específico. Mas aí a gente está falando de performance para vestibular. Isso. Um foco mais estreito ainda, né? Isso. Mas quando eu penso no Bandeirantes, eu te interrompendo, pedindo desculpa, eu penso na preparação do executivo, do sentido que assim, vai sair daqui para ser presidente multinacional. Estou exagerando aqui. Nesse sentido de preparação. O que acontece? Como somos uma escola grande, de certa forma, as trajetórias dos alunos, as jornadas dos alunos pós-Bandeirantes vão para vários caminhos. Para todos os caminhos. Não que você prepare especificamente para ser um líder, mas ele, ao longo da jornada, ele tem desafios que consigam fazer com que ele tenha adaptações para essa realidade do trabalho. Isso é um outro ponto. Muitas vezes, faz parte da nossa missão preparar um grupo de alunos, nossos alunos, para que eles possam desenvolver as suas carreiras. Por isso que a gente tem um grupo de futuro e carreiras que olha essas questões. Não simplesmente olhar a questão, você é engenheiro, médico ou advogado. Não é mais do que isso. É como esse sonho do aluno pode ser discutido, pode ser lapidado no sentido que ele tem uma trajetória. Então, no processo educacional, a gente entende que nós agregamos muito valor nessa situação, porque se consegue realmente preparar para que ele possa ser aquilo que ele escolheu, aquilo que ele gostaria de escolher, o sonho dele, de certa forma, né? Danilo falou um pouquinho desse posicionamento e na minha cabeça vinha uma ideia assim, sonho de consumo. Né? Eu acho que como pai, quando você vê o Bandeirantes, sonho de consumo para a educação dos meus filhos. Porque você tem, eu acho que essa excelência acadêmica, que é uma característica importante, que é o escopo fundamental de escola, desde sempre, mas com essa modernidade de tecnologia, de cidadania global, faz ser uma escola no meio da metrópole, quase no metrô ali, exato, mais aberta. E com dois se amadurece o jovem. De né? peso muito perto. Tudo, não. Se a gente for pensar, para quem não é de São Paulo, né, a gente tem o Arquidiocesano, você continua, você tem o Bandeirantes, você continua, você tem o Dante Alighieri. Sim. Que por muitos anos, antes da entrada desses novos players agora, a gente pode dizer que eram 3 dos maiores nomes. E na Paulista tinha um objetivo muito grande, tem o Toledo, que chegou depois. Não, mas aí eu acho que muda um pouco do perfil. Acho que era aquilo que o Edu fala da escola de performance de vestibular. Mas o que eu estava trazendo assim, é um aluno, acredito eu, que ele vive uma cidadania de metrópole muito diferente, ele vive em meio de educadores realmente antenados, é uma coisa que é uma dificuldade você manter em escola profissionais. A gente já teve num dos episódios aqui, quando falou de tecnologia, e eu acho que tem um outro ponto que
que para mim agrada muito, e eu já quero trazer isso para a nossa pauta, que é assim, é uma escola madura, inclusive em relação à competição. Nós fomos assistir um evento no Bandeirantes, o Dagoberto foi comigo, de inteligência artificial, não, Band Talks, né? Um evento marcante sobre o uso de tecnologia na educação, em que nós tínhamos lá talvez umas 30 escolas diferentes, essas que você colocou, e tantas outras de nome na cidade. Quer dizer, o Bandeirantes sendo acolhedor para outras escolas e enriquecendo o nível dos debates educacionais. Claro. Naquele evento nós estamos de tecnologia, mas acho que você tem outra experiência. Então eu queria explorar um pouquinho essa competição entre as escolas. Posso falar só um pouquinho Põe mais do um evento? pouquinho. Além desses concorrentes que estavam lá, eu achei que a grande sacada foi o modelo do evento. Foi para falar de tecnologia, estava a Marta Gabriela, né? Mas estava também a Denise Fraga, uma atriz. Então teve aquele contraponto que foi uma delícia estar ali. Então achei que foi uma certa até ousadia, né? Sim, é verdade, é verdade. Mas trouxe uma leveza, né? Foi E o muito quanto bom. você tem que ser grande de verdade para fazer um Tem que ser evento grande, e chamar os... Tem que estar bem resolvido com a vida, né? Mas vamos lá, conta um pouco como essa é isso. questão, né, de você coopera, colabora e compete, né? E quando você faz isso de forma genuína, e particularmente no nosso caso, nossa casa está aberta para outras instituições. Então é muito comum a gente receber, ou num evento como esse, ou mesmo em outros eventos, ou até um grupo de escolas ou que a gente recebe e que fala, olha, estamos com um grupo de coordenadores e somos do Rio Grande do Sul, a gente gostaria de conversar com vocês, ou conversar com o pessoal da área de ciências particularmente, ou de tecnologia. A gente abre, é muito comum a gente fazer isso, porque a gente acha que essa troca é muito bacana. Ao mesmo tempo, nós estimulamos que os nossos grupos de educadores de diferentes frentes, né? E, em geral, a gente chama praticamente todo mundo de educador, porque o pessoal de marketing também é educador, porque o pessoal de tecnologia também são educadores, né? Não só o pedagógico, mas também, né? Então, nós estimulamos que essas nossas diferentes frentes de departamentos possam participar de eventos aqui e fora e podem participar de grupos de discussão, quer seja na área de marketing educacional. Então, é muito comum nós irmos até a casa de algumas outras escolas, recebermos também pessoal de recursos humanos, a mesma coisa, pessoal de tecnologia. Esse é um exemplo que você colocou. Também participa de eventos e de grupos no qual se traz as questões e mostrar isso tem um lado que não é o lado, de novo, da soberba, mostrar que você está acima da concorrência. Não é nada disso. Grandeza, que é diferente de ser grande. Primeiro, que eu acho que nós temos todos um papel social muito forte. A educação, não precisamos, é muito relevante o papel da educação na sociedade. Ponto. Quando a gente faz isso, a gente também contribui para que outras escolas de outros setores, de outras regiões, possam também estar, digamos, bebendo na mesma fonte, discutindo e trazendo experiência, porque inteligência não está restrito a uma escola A, uma escola B. E, por outro lado, aí vem uma coisa que... por que também a gente não tem receio dessa colaboração, sabendo que temos a competição? Porque boa parte dos nossos, eu vou chamar de investimentos, tá? É canalizado para a formação de professores. Então, nós estimulamos que as nossas equipes das diferentes áreas possam participar de congressos nacionais e internacionais, possam desenvolver trabalhos. Nós não somos uma instituição de pesquisa, nós somos uma instituição de ensino, mas, ao mesmo tempo, tem muita pesquisa aplicada ali. Tem muito... se a gente fala de ciências, por exemplo, o pessoal de STEAM desenvolve metodologias ou utilizam na prática metodologias que são muito relevantes. E aí nós gostamos, sim, de mostrar num congresso. E tudo isso você vai criando também
um nível de engajamento maior do seu time. Vocês investem nessa formação ou vocês estimulam que os professores invistam? Nós estimulamos e investimos. Então, é muito comum nós darmos apoio a cursos de especialização, por exemplo, na área de marketing, mas professores que gostariam, que querem fazer um mestrado, nós contribuímos, criamos espaços para que eles possam ter alguns horários que possam estudar e estimulamos também, além de estimular, a gente busca dar um apoio financeiro para esse processo. Eu vou ser bem direto assim, né? Tava até buscando uma palavra aqui. Mas hoje, se você quer ser referência em excelência acadêmica, eu acho que é uma obrigação você investir na formação docente. A gente está cada vez mais com dificuldade de bons profissionais. Então, a escola que quer se posicionar como uma escola de excelência, ela tem que ter um programa de formação, se não custeado 100%, mas com um bom investimento ali, senão não consegue. É verdade. O que acontece? Internamente, nós dizemos que o Bandeirantes, como outras instituições, o Dante, outras escolas em outros estados, outros locais, são instituições de permanência. Os profissionais estão lá há bastante tempo. É um caso também. Eu fiz uma trajetória dentro do Bandeirantes que começa na tecnologia, vai avançando e, de repente, a gente está numa área mais de gestão, mais de estratégia. E o que a gente tem percebido, que nós temos percebido? Um grupo grande de ex-alunos do Bandeirantes voltam para o Bandeirantes Para ser professor. Para ser professor. Que legal isso. Que legal. Então, a gente tem... E é comum, tem um pessoal da área de engenharia que, de repente, Foi aluno. foi aluno e volta e fala, bom, claro que precisa fazer uma adaptação aí de licenciatura e tudo mais, mas isso não é problema. A gente não entende que seja problema, consegue se resolver. Mas é muito comum isso. Então, nós temos muitos ex-alunos que estão conosco hoje como professores, por exemplo. Que legal isso. Aí eu vou aproveitar, então, para puxar mais uma situação aqui de um outro tema novo. Vamos espremer o rapaz. Pode falar. Baixa. Não vamos falar de tênis ainda, que o Dagoberto tá doido para puxar alguma pauta de tênis. Mas eu vou falar que essas histórias de tênis dos dois, vamos chegar lá. Só vendo vou acreditar. Mas eu vou explorar um pouco o lado mais pessoa física, um pouco. Você falou da sua trajetória, que começou na tecnologia. E a Alabama começou também em tecnologia. Aliás, a gente se conhece, acho que de 30 e poucos anos atrás. Isso mesmo. Quando era a Alabama uma empresa da... Não era nem nascido. Éramos os meninos da informática. Você não era nascido mesmo, não. Ele estudou lá na... Nós éramos os meninos da informática. Né? Laboratórios de informática. Isso, tem muito laboratório de informática. Mas como pessoa física, você começou lá, você está hoje aqui como um executivo de uma instituição que deve ter, sei lá, centenas de funcionários. Sim. E quando a gente foi no evento, uma das coisas que chamou a atenção foi a qualidade do acolhimento que nós recebemos. Todas as pessoas da equipe, desde o porteiro, que foi a primeira pessoa que nos viu ainda na calçada ali e tal, até os palestrantes, todos muito solícitos. Como que é liderar um grupo de não sei quantos funcionários tem lá no Bandeirantes aproximadamente? Como que é, ao mesmo tempo, respeitar o DNA de uma instituição de 80 anos, mas também colocar um pouco da sua identidade, do seu propósito pessoal a serviço de uma equipe, de uma história como essa? Uma lição de liderança aí. Não, de certa forma, eu me sinto um privilegiado nesse aspecto. Privilegiado porque o grupo de profissionais que eu trabalho tem um nível de formação intelectual e principalmente de comprometimento altíssimo. E todo mundo, de certa forma, veste a camisa, por isso que a gente chama de educadores. Então, os nossos inspetores, eles são capacitados também. Eles têm um papel importante, porque eles se aproximam do pedagógico, se aproximam da orientação educacional, se aproximam dos alunos. Então, estão sempre olhando e entendendo essas demandas para que a gente possa
como qualquer escola, tem os seus momentos difíceis, tem os alunos têm, na faixa etária que estão, tem as suas diferenças, enfim. Então, como educador, você tem que estar olhando bastante nisso. Então, uma coisa que nos ajuda nesse aspecto é, primeiro, a gente tem um time de profissionais de muito bom nível. O lado que nos estimula nesse aspecto é cada proposta que você tem que fazer, seja ao nível de liderança, seja de um determinado projeto, seja ele um projeto de investimento ou uma mudança de rota, tem que ser bem articulado para que você possa vender adequadamente para a equipe também. Então, isso faz com que você, como profissional e como pessoa, também precise se atualizar, precise crescer. E não é uma questão simplesmente de, por conta da função ou da posição, que você vai lá e determina. É claro, não estão dizendo que em determinados momentos alguém tem que tomar suas decisões, porque senão as coisas emperram, empacam, né? Mas é sempre um trabalho muito negociado. É sempre um desafio, né? Porque muitas vezes vem o pessoal, por exemplo, do financeiro e fala, poxa, o precisanismo está olhando nessa linha. E aí vem o pedagógico, olha, mas precisamos mais disso. Como que a gente acha uma solução que, em geral, não está nos extremos e não necessariamente no meio? Também não dá para ficar tirando mérito. Exatamente. Então, você precisa tomar essas decisões. Sim. Então, no fundo, quando você tem um time que exige também, de certa forma, ele te dá mais condições e respaldo para essas tomadas de decisão. Então, é sempre um processo de muito aprendizado. A gente diz no Bandeirantes, a gente tem um lema que diz que quem nasceu para ensinar não pode parar de aprender. E aí que vem a questão de estimular o estudo, apoiar o desenvolvimento profissional das pessoas. Hoje, nós estamos com uma estrutura, por exemplo, montamos uma estrutura de RH mais estratégico para olhar por essas questões. Por outro lado, você tem também um grupo de profissionais que muitas vezes estão em uma outra fase de vida. Como que você olha para eles? Né? Eu estava recentemente fazendo uma formação. Não sei se respondeu. Sim, eu acho que sim. Foi. Tá bem legal. Eu estava recentemente numa formação que eu fiz na Mobile, de liderança, e Mobile gigante, né? Sim. 4 mil alunos, tudo. E aí, conversando com as coordenadoras, ele foi dos anos iniciais, e aí estava a diretora, a Tatiana lá. E aí eu usei a seguinte expressão que eu acho que cabe perfeitamente para o Bandeirantes. Foi assim, a gestão de uma escola desse tamanho é um relógio suíço. Tem que ser uma precisão, porque você não pode errar. Né? O custo do erro é muito grande. Né? Então, quando eu olho o Bandeirantes e vejo você falar, eu acho que é a mesma expressão que eu usei lá, eu vou usar com você. Você administra um relógio suíço, de uma precisão impecável. E aí, assim, tem que ter um olhar de educação, mas um olhar de mundo corporativo. Não ter um RH estratégico é a morte, né? Porque não ter um financeiro estratégico, ter um contas a pagar é a morte, né? Não ter dentro de um RH estratégico uma área de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento, de formação, como as grandes corporações têm. Então, mesmo falando, e eu acho que essa, para mim, está sendo o grande case, o grande aprendizado, é olhar assim, é uma escola, mas com uma visão de multinacional, de grande corporação, e numa gestão extremamente profissionalizada. E diferentemente talvez de uma grande corporação, uma multinacional, a gestão está muito próxima. Primeiro que você tem os teus clientes estão todos os dias na escola, tá certo? Então isso te exige um olhar diferenciado. Por outro lado, é muito comum nós estarmos sempre e buscando uma certa excelência operacional, que é isso que você está falando. No fundo, a gente precisa ter realmente uma excelência operacional. É diferente de estratégia, mas se você não tem os processos adequados. Por outro lado, de tempos em tempos, você precisa questionar um pouco alguns desses processos, porque, às vezes, num processo orçamentário, por exemplo, aparece lá alguma coisa
Por que está aquilo? Por que está ainda? Por que isso está aqui ainda? Ah, não, já estava assim, faz 5 anos que está assim, e aí você tem que olhar com o cuidado que tem que ter, falar, poxa, vamos tentar fazer diferente? Vamos assumir algum risco nesse aspecto? Para quê? Para que esse nosso relógio suíço realmente possa funcionar. Então, é sempre você tem que ter um olhar, e eu gosto muito do Santo Agostinho, quando ele fala que os 3 tempos, passado, presente e futuro, estão na nossa alma. Por quê? Porque o presente do passado é a memória. Tá. O presente do presente é a visão. E o presente do futuro é a esperança, é olhar para frente. Então, se você... Claro, você tem que olhar o teu passado, você tem que respeitar. É aquela história que eu falei da gente reconhecer toda uma trajetória de pessoas, e escola, mais do que outras instituições, são pessoas, e em geral todas as organizações são pessoas, tem que reconhecer isso. Você precisa ter uma gestão e um olhar para o presente que te dá essa visão, para que você possa depois ter um futuro, não é? Então, é muito interessante você estar revisitando essas questões o tempo inteiro. Em determinados momentos, você precisa, e no mercado cada vez mais competitivo, para tentar sair de um oceano mais vermelho de competição, você tem que encontrar alguns outros caminhos. No nosso caso, a gente busca insistente da diferenciação. Esse é um posicionamento que a gente busca, que a gente sempre trabalha. Então, o que acontece? Muitas vezes, você, no presente, você precisa deliberadamente eliminar algumas coisas. E tem que ter coragem para fazer isso. E na educação, muitas vezes, é difícil. Até porque, puxa, tem um apego. Nós viemos até aqui. E muitas vezes, naquele momento, não justificaria mais. E aí você precisa, de alguma forma, conversar com a coordenação, com o pessoal do pedagógico, ou do financeiro, ou do marketing, para que a gente possa, de alguma forma, falar, opa, o que a gente pode mudar? O que a gente pode fazer ou para crescer mais, ou para ter uma estabilidade? Porque, às vezes, a gente começa a entrar numa rotina de repetição que... Gera acomodação. Gera acomodação. E aí, às vezes, você perde espaço. Eu costumo ouvir muito nas escolas, né? Não tenho tempo, acho que é a frase mais... Né? O ouvido até cansa, né? O maior sabotador que existe. E eu costumo, né? Pelo tempo até que a gente ficou dentro das escolas, existe muito desperdício de tempo. É absurdo o desperdício desse tempo. Como é que é lidar com o tempo dentro do colégio com tanta exigência, com tanta cobrança e com o público, os dois, né? Tanto o público interno como externo, que é uma avalanche de cobrança. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu vou emendar uma pergunta junto com essa, também ainda na pessoa física. Como é que você administra o seu tempo? Como é que é a sua rotina, mais ou menos, de um diretor-geral de uma escola com trocentos, sei lá, mais de 1.000 alunos aí, 2.000, sei lá. 2.700. 2.700 alunos. Como é que é o uso do seu tempo também? A questão, voltar com a pergunta sua. A questão do tempo, ela é crítica mesmo, porque ao mesmo tempo que você precisa estar entregando, você precisa preparar algumas coisas e é sempre um desafio você ter um tempo que seja adequado para aquele desenvolvimento, para aquela atividade. Isso é muito crítico no processo pedagógico em geral, né? Que é a pressão do professor, do coordenador, que tem uma entrega para fazer, mas ao mesmo tempo ele já tem que olhar um pouquinho para frente em termos de planejamento, teria que ter mais espaço. Então, esse é sempre um desafio. A gente tenta buscar caminhos para acomodar um pouco isso, mas não é fácil, não é fácil. Porque, no fundo, né, o tempo que a gente gostaria de ter, nós não temos, é maior. Não tem. Faltas, não tem. Então, você tem que,
de novo, é um desafio, é um trade-off para você acomodar e tentar buscar e privilegiar, talvez, um conjunto de ações que sejam mais estratégicas, né? E aí, por exemplo, num processo orçamentário, você dá uma olhada e fala, bom, isso está mais dentro da nossa linha estratégia, do momento que nós estamos vivendo. Vamos privilegiar isso. E aí você explica que, naquele momento, a questão, por exemplo, da inteligência artificial é mais relevante do que um outro investimento. Um senso de prioridade ali, né? Senso de prioridade. Então, você precisa estabelecer... Perfeito. E o que acontece? É definir melhor o que é crítico do que é importante. Esse também é uma coisa difícil, porque importante praticamente tudo é. Tudo é. Agora, o que é esse eventualmente muito crítico? O que isso tem impacto para o nosso aluno, para as famílias, né? Enfim. Quase um cálculo de risco ali. Tem. Talvez o critério do que é para dizer que é prioritário, né? Não sei se eu estou entendendo bem, mas eu pensei nisso. Quer dizer, você tem que dar mais tempo para aquilo que é prioridade. Ok. Mas qual é o critério que você usa para dizer que aquilo é prioridade? Eu acho que você tocou um ponto importante, que é isso afeta mais a vida do aluno? Isso afeta a formação do aluno? Eu acho que isso é fundamental, porque senão eu vou achar que é prioritário é o que é urgente, por exemplo. Exatamente. E aí eu estou, às vezes, desviando para apagar incêndio, né? Exatamente. E aí, dentro do lado pessoal, em termos de gestão, um cuidado que particularmente eu tenho eu preciso evitar a microgestão. Então, eu tenho que acreditar nas pessoas, nos times que nós temos, que eles são e vão desenvolver aquilo da melhor forma possível. Porque se o tempo inteiro você ficar fazendo microgestão, você não consegue avançar. Por outro lado, você também não ajuda as pessoas a se desenvolverem. Isso, para mim, tem que ser um corte, Edu. Porque o que você acabou de falar, para mim, é uma aula de liderança. Hoje, o que eu vejo nas escolas e o que mais consome os diretores de escolas é a microgestão. É microgestão. Tem uma específica que a gente... Não, uma não. Tem centenas para a gente citar aqui. E aí, é o tipo da coisa que não agrega tanto valor no processo, né? Você cria mais tensão e não consegue desenvolver. Pessoalmente, o que acontece? O tempo é escasso, você tem que, da melhor forma possível, utilizá-lo. Tem momentos que eu tenho que reservar para questões mais estratégicas, e é normal isso, e discutir com as pessoas. Mas, por outro lado, o meu processo de liderança ele tem muito a ver com a porta aberta, no sentido que os profissionais podem, sempre que necessário, me procurar, para que a gente possa dialogar, não do ponto de vista da microgestão, que eu vou lá, bato na porta e falo, não, você está fazendo... Eu estou disponível, né? Exatamente, eu estou disponível, se eu puder contribuir, eu estou aqui para contribuir. Por quê? Porque, às vezes, a dor de alguém, a dor por um problema que ele está vivendo, para ele é muito crítico. E, às vezes, é uma dor mais simples que basta a gente conversar um pouquinho. Não, segue esse caminho que está ok e a gente está sabendo que vamos em frente. E você, muitas vezes, virar as costas para isso, aí você começa a criar um clima mais de tensão. As pessoas acabam achando que ele não tem tempo para mim, ou isso não é relevante, não é importante. Então, dosar isso. Mas isso é brilhante quando você fala, porque assim, ao mesmo tempo que você está preocupado com a sua equipe, cuidando da sua equipe, você está dizendo para mim o seguinte: delega, dá poder, dá autoridade, isso. Deixa a galera fazer e gerencia resultados. Isso é a verdadeira liderança. E aí vou voltar lá na expressão do relógio suíço. Se você não fizer isso, você não gerencia. A quantidade de funcionários, a quantidade de processos, a quantidade de pessoas que tem dentro. Exatamente. Hoje a gente tem o quê? No Bandeirantes, 3.000 alunos? 4? 2.700. Hoje nós temos cerca de 350 profissionais CLTistas e mais cerca de 100, 120 que são terceiros que circulam, que trabalham. Uma baita equipe. É uma equipe grande. Terceirizados e tal. Então, você tem que estar olhando.
você tem que gerenciar contratos, então tem pessoas que têm que gerenciar contratos. Imagina, a nossa equipe de manutenção não é uma equipe grande, mas eles têm que estar olhando e preparando um conjunto de coisas para que no dia seguinte as coisas funcionem. É o exemplo que você deu. Quando chega lá, o ambiente todo estava preparado, mas tem um grupo de pessoas que foram, prepararam, mudaram o layout para acomodar um evento específico. E no dia seguinte ou na tarde seguinte tem outro. Já está diferente. Então você precisa entender os limites, mas ao mesmo tempo valorizar essa autonomia para que as pessoas possam desempenhar. Quando a gente vai pegando as tuas falas, vai montando um quebra-cabeça, né? Então, assim, se você não tem uma equipe, como você falou, de alto nível... Desenvolvida, né? Desenvolvida, onde você investe na formação continuada dessa pessoa, delegar se torna difícil, confiar se torna difícil, e aí você automaticamente cai no erro da microgestão. Então, ó como o relógio suíço funciona, né? Aí fica todo mundo doente. Tá tudo amarrado. E aí é aquela coisa assim que não vai funcionar, não, nunca. E muitas vezes eu vejo a escola menor, ela tá presa num processo. Então ela acha que é a microgestão. Mas não, para você não fazer a microgestão, você precisa começar lá atrás, com o pensamento, eu não tenho tamanho para ter um RH estratégico. Não, pode não ter o departamento, mas tem que ter o pensamento do RH estratégico. Né? Então, tudo que a gente pega aqui da fala do Edu Maurício, que dá para amarrar e falar assim, é um elo, uma coisa presa na outra e não tem como soltar isso. Porque se uma dessas quebrar, não vai funcionar lá na ponta a liderança. Agora, você vai criando futuros líderes também, né? Porque você vai construindo lá dentro, então, né? Esse é um outro desafio. Esse é um outro desafio. E que o que acontece? Em muitas das escolas do nosso setor, umas dificuldades... Em geral, tirando as escolas confessionais, ou que tem algumas características, em geral, como que elas surgiram, né? Surgiram de um empreendedor, que na época a gente não falava que era empreendedor, sonho de alguém, que montou, em geral, começando pequeno e depois vai crescendo. E são empresas, em geral, familiares. Isso. Que acabam, em muitos momentos, tendo que ser, por exemplo, vendidas, ou tem que fechar por alguma razão, mas muitas vezes porque não conseguiu montar uma estrutura de sucessão. E a estrutura de sucessão, a questão da sucessão é uma preocupação nossa também. Não só para a liderança, não só para um processo tem um diretor A e vamos ter um diretor B, mas a gente precisa, por exemplo, nas coordenações, em outros departamentos. Muitos cargos chaves aí. Então você tem que selecionar isso, entender e fazer um trabalho no sentido que, em determinado momento, e volta aquela história que nós somos uma instituição de permanência, chega um determinado momento, tem pessoas profissionais que estão em outros momentos de vida que você precisa buscar acomodar. Então, talvez seja mais fácil a gente falar do que realizar, porque no dia a dia você lida com quem? Com pessoas, tem as questões de vaidades, tem as questões dos interesses pessoais. Sim. Então, esse alinhamento é um processo que você tem que estar o tempo inteiro conversando, ouvindo, né? E participando desses processos todos. Muito bem. Fantástico. Acho que a conversa, quando é boa, ela flui muito rápido, o tempo voa. E acho que tivemos uma verdadeira aula aqui, porque tem muitos pontos aqui que acho que a gente... Eu, como professor de um curso de liderança, vou falar que o Edu deu uma aula de liderança aqui. Dá para eu amarrar e fazer uma sequência didática, assim. E eu imaginando que, coordenando uma equipe... centenas de pessoas, com quase 3 mil alunos atuando, num prédio de 10 andares, né? Ainda sobra tempo para no sábado você bater o Dagoberto no tênis. É isso mesmo? Você sabe que o Dagoberto fala para mim assim, você precisa ir lá, mas mesmo que você não joga, o pessoal é gostoso, o ambiente é gostoso, o pessoal é legal,
Você sabe que eu vou lá pra ver se ele ganha mesmo, Ele né? ganha, porque eu Porque, ó, ele fala que ele ganha do Edu, ele fala que ganha do Fernando, ele fala que ele ganha de todo mundo. Não, o Fernando ganha de todo mundo. O Fernando tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. A pergunta então vai para o Dagoberto e para o Edu, que são os tenistas profissionais aqui da mesa, já que o Danilo. Na verdade, eu vou falar vou falar aqui pro pessoal o que eu falei lá fora. Eu estou invicto no tênis. Nunca perdeu uma partida de Nunca tênis. perdi uma partida. E nem ganhou, né? Nem ganhei. Nunca joguei. Mas vamos fazer aqui para a gente encerrar, se tem algum paralelo ou alguma lição do tênis que possa se aplicar, então, na gestão de escolas. Tem algum ensinamento que vocês acham que pode ter a ver? Vou começar pelo Dagoberto, que é o nosso filósofo do tênis. Olha, Uma situação é disciplina Ok. e a outra antecipação. Esse esporte, sabe, te leva muito a antecipar. Quando você bate uma bola, você já tem que imaginar A resposta a de lá. resposta e se antecipar. E na vida da gente, se a gente não se antecipar a possíveis problemas, você está afadado Amigo, a se acidentar. como parceiro de trabalho, eu preciso dizer, eu escuto esta fala sua sobre o tênis mensalmente, quase. E sabe uma coisa que eu acho importante? O respeito. Né? Nós, quando estamos na quadra, um colega, quando bate uma bola, que você fala, puxa, que bola, a gente bate palma. É um esporte de cavaleiro, de lorde. Né? Então é uma coisa muito bonita Perfeito. isso. Acho Né? que você trouxe um ponto muito, muito legal. A lição do Danilo sobre o tênis é assim: tem coisa que a gente prefere não fazer. Entendi. Vamos lá. Tá certo. Edu, o que você pode puxar aí de paralelo? o tênis tem algumas características, né? Eu comecei a jogar tênis mais tarde. E com isso você vai avançando um pouco, mas com muitos defeitos. Então, exige um equilíbrio de você entender também seus limites como jogador amador de tênis. Por outro lado, tem uma questão que é técnica e física e é um jogo absolutamente mental. Porque se você errou, perdeu um game ou perdeu um ponto, você tem que rapidamente virar a página. Porque se você não virar a página, você não consegue. É isso mesmo. Você não sai do lugar. E no dia a dia das empresas, seja uma escola, seja outro tipo de corporação, você precisa virar a página. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de opiniões diferentes, de erros ou de acertos. O que não pode nas corporações é a negligência. Errar faz parte do processo de evolução. Errou, corrige. Né? Mas o tênis é muito mental. Olhar o próximo ponto. Né? Olhar o próximo ponto. Demos boas lições. Eu vou participar agora do meu primeiro campeonato. Eu também comecei a jogar tênis já bem depois, nunca tive uma formação Estava em invicto, tênis. que nem eu. Eu joguei com ele. Punhal e tal, né? E recentemente eu fui jogar uma partidinha meio que de esquenta, né, com o rapaz. E a lição foi assim, como é que a gente tem que fazer para resistir à frustração? Eu sou muito competitivo. E eu perdi de um cara que vai jogar numa categoria abaixo da minha. Então foi uma lição de humildade, né? Porque é duro mesmo, né? A minha esposa falou assim, rapaz, você está com aquele moço na cabeça até hoje. E você está me trazendo. E o Edu está mostrando uma coisa que é importante para a evolução no tênis e na gestão, que é o virar a página. Quer dizer, olha o próximo ponto, né? Isso. Tem um tenista famoso que ele fala algo assim, né? Que ele fala assim, quantos sets você acha que eu ganhei? E ele fala, quantos pontos? É um dos maiores. É o Federer. E ele fala assim, eu ganhei 54% dos pontos que eu disputei. Né? E aí ele fala assim, por eu ser multicampeão, as pessoas acham que eu ganhei 90%. Não, eu ganhei 54%, 4% a mais Você perde tanto. do que eu perdi. Né? Quando você ganha, você perdeu pra caramba também. Claro. E você cria uma certa resiliência também. Mas é isso que ele falou, cara. Quando você vê os números dele, ele falando, acho que é o Federer mesmo, ele fala assim, eu ganhei 54% dos pontos que eu disputei. E, na verdade, se você pegar, ele ganhou 4% a mais do que ele perdeu. Pouca coisa. Muito bom. Chato. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí pelo convite. Por você ter Obrigado, aceitado o nosso convite. Não, vocês já tinham me convidado outras vezes, aí por algumas razões a gente não conseguiu agenda com vocês. Eu quero levar um livro do Conselho de Classe pro Edu.
Não, Chega essa junto. semana não, tá aqui do lado já. Ó. É que Pode você pegar leva, aqui, ó. mas Depois eu trago outro Esse pra aí. ficar aqui. Ah, É mas a nossa primeira temporada, depois eu ponho outro ali. muito obrigado. E o Conselhos de Classe, que é a primeira temporada, foi convertida em E a livro. caneca também é um presente, Edu. E a sua caneca. Opa, Aí. tá vendo? Então, pra gente encerrar aqui, eu vou fazer um brinde aqui, ó. brinde. Saúde, meu Saúde, povo. saúde. Valeu. Obrigado de novo. Obrigado, Um abraço. obrigado. Valeu, gente. Até logo. Obrigado.